Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Videglano. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre dízimas periódicas. Então, vamos lá. Então, as dízimas periódicas se subdividem em dois grupos. O primeiro grupo são as dízimas periódicas simples. Nós temos as simples e temos as compostas. Então, quando é que uma dízima periódica é simples? Então, a dízima periódica é simples quando após a vírgula contém apenas o período. Então, vamos lá. Aqui um exemplo. Nós temos 0,222 infinitamente. Então, perceba, após a vírgula, temos apenas o numeral 2. Esse numeral 2, que repete infinitamente, então esse número que repete infinitamente, ele é chamado de período. Então, o período aqui é 2. Por quê? Porque o 2 está repetindo infinitamente. Logo, a fração geratriz dessa dízima é 2 nonos. Por que 2 nonos? Então, o período aqui é 2, o período fica em cima, e para cada algarismo que repete, nós colocamos no denominador 9. Como temos apenas um algarismo repetindo, então fica 2 nonos. Um outro exemplo. Eu tenho um exemplo agora. 0,32 infinitamente. Então, agora nós temos dois algarismos repetindo. Nesse caso aqui, essa dízima periódica, ela também é simples. Por quê? Porque esse aqui é o período. O período aqui é 32. Nós temos apenas o algarismo após a vírgula que repete. Então, nesse caso aqui, ele é chamado de período. E a fração geratriz dessa dízima ficaria 32 sobre 99. Então, 32 é o período, 99, aqui nós temos 2, 9. Por quê? Porque nós temos dois algarismos repetindo, o 3 e o 2, o 3 e o 2, o 3 e o 2. Dois algarismos repetindo, 2, 9. Para cada algarismo que repete, nós colocamos um 9. Exemplo de número 3, eu tenho 0,125, 125, 125. Isso aqui infinitamente. Então, meu período agora, meu período é 125. Então, agora eu tenho 3 algarismos repetindo. Então, a minha fração geratriz será 125 sobre 999. Deixa eu colocar aqui de outra cor. 125 sobre 999. Então, 125 é o período, 999, porque eu tenho agora 3 algarismos repetindo. Para cada algarismo que repete, vou colocar um 9. E agora, nesse quarto exemplo, vamos colocar assim, 1,333, infinitamente. Perceba, após a vírgula, eu tenho apenas o período 3. Esse aqui é o período. Antes da vírgula, eu tenho o numeral 1. Esse numeral que está antes da vírgula, essa aqui é a parte inteira. Ó, parte inteira. Essa parte que fica antes da vírgula é chamada parte inteira. Após a vírgula, vai ser a parte periódica ou não periódica. Nesse caso aqui, o período é 3, porque eu tenho o número 3 repetindo infinitamente. Então, agora, como eu tenho a parte inteira, essa parte inteira ela é somada com o período. Nesse caso aqui, o meu período aqui é 3, então a minha fração geratriz ficaria 3 nonos, mais esse 1. Então, a minha fração geratriz, geral ficaria 9 com
com mais 3, 12. 12 sobre 9. Mas 12 sobre 9, por quê? Porque eu teria o 1 mais a fração geratriz, que é 3 nonos. 9 vezes 1, 9. Com mais 3, 12. Sobre 9. Que dá para eu simplificar. Poderia simplificar aqui por 3, mas vou deixar, por enquanto, dessa forma. Agora nós faremos a demonstração dessas dízimas periódicas aqui. Então, faremos demonstração para saber por que é 9, por que aqui é 99 quando tem 2 algarismos, por que aqui é 999 se tivéssemos um quarto algarismo repetindo, então seria 9.999. Estamos fazendo a demonstração agora. Então, exemplo de número 1. Do exemplo de número 1, nós temos 0,2 infinitamente. O que nós faremos? Nós chamaremos de x essa dízima periódica. Então, x é igual a 0,222. Isso aqui está repetindo infinitamente. Aí, observe. Quantos algarismos eu tenho repetido aqui? Eu tenho apenas um algarismo repetindo, que é o algarismo 2. Então, como eu tenho um algarismo repetindo, eu vou multiplicar por 10. Eu vou multiplicar por 10. Por quê? Porque tem apenas um algarismo repetido. Vou multiplicar os dois membros por 10. 10 vezes o x dá 10x. 10 vezes o 0,2 infinitamente. Nós temos um número decimal multiplicando por 10. Quando eu multiplico o número decimal por 10, essa vírgula avança uma casa decimal. Quando eu multiplico por 100, ela avança 2 casas decimais. Quando eu multiplico por 1000, ela avança 3 casas decimais. E assim por diante. Então, a minha multiplicação aqui é por 10, vai avançar uma casa decimal, vai ficar assim, 2,22. Agora, perceba uma coisa. Aqui é infinitamente. Como aqui eu coloquei 3 algarismos após a vírgula, aqui também eu acrescento mais um para ficar igual. Vocês vão já entender por quê, porque nós faremos aqui o cancelamento. Então, o que eu faço agora? Eu vou resolver essas duas expressões. Eu vou pegar o 10x, subtrair pelo x, o 2,222 por 0,222. Então, vai ficar assim, Fica assim, 10x igual a 2,222 menos x igual a 0,222. Passa a barra de fração. O que nós faremos agora? Perceba, eu vou subtrair esses termos. 10x menos x vai dar 9x. 2 menos 0 vai dar 2. Vai colocar vírgula. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. Isso aqui vai ficar 0, 0, 0. Só que esse 0, após a vírgula, ele não tem valor nenhum. Esse 0 aqui após a vírgula não tem valor. Então, o que nós faremos? Nós faremos assim, cancelaremos o 2. Pronto. Aí vai ficar apenas essa expressão aqui. 9x igual a 2. Aí você pega x igual a 2 sobre 9. Pronto. Aqui está a fração geratriz do exemplo de número 1. Agora o exemplo de número 2. Exemplo 2 agora. O exemplo 2 é 0,32, 32, 32. Isso aqui infinitamente. O que nós faremos? Vamos chamar de x. Vamos chamar de x essa dízima periódica.
32, 32. Agora perceba, nós temos dois algarismos repetindo. Nós temos o algarismo 3 e nós temos o algarismo 2. Então, 3 e 2 está repetindo. Então, nesse caso aqui, a minha dízima periódica, ela possui dois algarismos repetindo. Então, meu período, ele é composto por dois algarismos. Então, como no exemplo 1, o meu período era composto por um algarismo, eu multipliquei por 10, agora no exemplo 2, eu vou multiplicar por 100. Por que por 100? Porque agora eu tenho dois algarismos repetindo. Então, vamos lá. 100 vezes o x dá 100x. E quando eu multiplicar esse número decimal por 100, essa vírgula vai avançar duas casas decimais. Vai ficar 32,32, 32. Como aqui após a vírgula tem três algarismos, três numerais, 32, eu vou colocar também mais um para ficar equivalente. Pronto. Agora, o que eu faço? Eu vou pegar essas duas expressões e subtrair. 100x igual a 32,32, 32 menos, deixa eu pegar aqui outro, menos x igual a 0,32, 32. Dica aqui se pronto. Agora eu vou subtrair. 100x menos 1x dá 99x. Aqui cancela, que são iguais, vai dar 0. 32 menos 0 dá 32. Isolou o x, fica 32 dividido para 99. Então, encontramos aqui a fração geratriz do exemplo de número 2. Então, 32 sobre 99. Agora o exemplo de número 3. Exemplo 3 agora. Então, 0,125, 125, 125. Nós vamos agora. Então, chamaremos de x essa dízima periódica. X igual a 125. Opa, esqueci o zero aqui. 0,125, 125. Agora perceba que eu tenho três algarismos repetindo. Então, o número 1, o número 2 e o número 5. Então, a minha multiplicação agora é por 1000. Por que por 1000? Porque eu tenho três algarismos repetindo. 1000 vezes x dá 1000x. E agora, quando eu multipliquei esse número decimal por 1000, essa vírgula vai avançar três casas decimais. 125,125, 125. Como eu tenho três numerais após a vírgula, eu coloco mais um aqui, para ficar equivalente. Agora eu pego essas duas expressões e vou subtrair. Vai ficar o 1000x, 125,125, 125, menos o x, 0,125, 125. Passando a barra aqui subtraindo, aqui foi 100, né? 1000. Então, vamos lá, 1000x menos 1x dá 999x. 125 menos 0 dá 125. Aqui vai cancelar, porque dá 0, aqui dá 0 e aqui também dá 0. Então, ficou x igual a 125 sobre 999. Agora eu vou apagar aqui.
para nós fazermos o exemplo de número 1, o exemplo de número 4. Então, agora, no exemplo de número 4, nós temos uma parte inteira mais a parte periódica. No exemplo 4, então nós temos agora 1,333. Então, como é que nós faremos agora essa demonstração dessa parte agora inteira, mais a parte periódica? Então, vamos lá. Ó, nós faremos assim, chamaremos de x chamaremos de x essa dízima periódica, 1,333 infinitamente. O que nós faremos? Nós faremos com que esse numeral, esse algarismo, que é a parte inteira, está antes aqui da vírgula, e temos agora a parte decimal, que é a parte após a vírgula. Então, perceba, aqui nós vamos ter que alcançar o número que é o periódico. Essa vírgula tem que alcançar o número periódico. Então, da vírgula para poder chegar ao número periódico, nós vamos fazer uma multiplicação por 10. Então, multiplica por 10 nos dois membros. Fica assim. 10 vezes x dá 10x. Quando eu multiplicar aqui por 10, então essa vírgula avança uma casa, vai ficar 13,33. Como aqui tem 33 após a vírgula, eu acrescento mais 1. Aí ficou 13,333. O que eu vou fazer agora? Vou pegar essas duas partes e subtraí-las. Então, fica o 10x igual a 13,333 menos o x igual a 1,333. Passou a barra. 10x menos 1x dá 9x. 13 menos 1 dá 12. E aqui vai cancelar. Dá 0, aqui dá 0 e aqui dá 0. Isolo x, fica 12 sobre 9. Eu posso deixar assim. Se eu quiser ainda simplificar, eu posso dividir por 3. Isso aqui, na forma irredutível, vai ficar 4 terços. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E na próxima aula, nós estaremos trazendo as dízimas periódicas compostas. Então, tchau, até a próxima aula.